Eu sou o Celso Amodeu, sou atual presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia e nós temos no mês de setembro, também conhecido como o mês do coração, Setembro Vermelho, e no dia 29 de setembro nós temos a data que significa o Dia Mundial do Coração. Então, vários locais no mundo farão atividades no sentido de chamar a atenção dos problemas relacionados com o coração. Aqui no Brasil, nós temos, pela Sociedade Brasileira de Cardiologia, várias atividades estabelecidas, tanto a nível de sociedade leiga, como também a nível da sociedade médica, onde nós teremos, do ponto de vista médico, nós teremos webinars, onde nós iremos discutir os problemas e estratégias relacionadas com a doença cardiovascular. Especificamente, nós teremos no dia 29 um webinar que vai compreender a Sociedade Brasileira de Cardiologia, na minha presença, o presidente da Sociedade Interamericana de Cardiologia, que nós chamamos de CIAC, Dr. Álvaro Liprandi, e também o presidente da World Heart Federation, da Federação Mundial de Cardiologia, que é o professor Fausto Pinto. Nesta ocasião, nós estaremos discutindo estratégias conjuntas e independentes de abordagem e orientação populacional no sentido de prevenção das doenças cardiovasculares. Também nós acreditamos que isso é extremamente importante pelo simples motivo que a doença cardiovascular ainda é a primeira causa de morte que nós temos no Brasil e no mundo, apesar da Covid. São mais de 400 mil mortes por ano por doença cardiovascular no nosso país. E nós sabemos que o principal fator que leva a essa alta mortalidade é justamente a falta de controle dos chamados fatores de risco, como a pressão arterial alta, o diabetes, a dislipidemia, que é o excesso de gordura no sangue, seja excesso de colesterol ou de outro tipo de gordura, chamado triglicéride, e também o sedentarismo, sem contar o fumo, o álcool, que são todos considerados fatores de risco para a doença cardiovascular. Então, nessa data, nós discutimos abertamente os aspectos e chamamos a atenção da população através de vários mecanismos, seja através da mídia, falada, escrita, televisada, onde nós levamos notícias à população de como manter um estilo de vida saudável. Esse é o grande problema. Um outro aspecto também muito importante é se manter aderente ao tratamento, e para isso a sociedade também faz as suas campanhas para que haja uma melhora na aderência ao tratamento, porque o paciente que não toma remédio que é necessário para o seu fator de risco descompensado, ele não consegue controlar adequadamente. E esses são os principais fatores que levam a essa alta taxa de mortalidade. Para que vocês tenham uma ideia, das mortes por infarto agudo do miocárdio e por acidente vascular cerebral que nós temos no Brasil, 80% dos atestados de óbito de acidente vascular cerebral está escrito que o que levou a esse desfecho final foi a hipertensão arterial. E em 60% dos casos de infarto, o que levou a esse desfecho foi a hipertensão arterial. E quando nós lembramos que 35% da população adulta tem hipertensão arterial e que desse somente metade está sob tratamento e desses em tratamento 40% tem a pressão controlada, vocês entendem por que nós temos uma alta taxa de mortalidade, porque são muito poucos os pacientes portadores de hipertensão que mantêm estritamente ao longo do tempo a sua pressão arterial controlada. Esses são os principais aspectos que a gente tem. Ainda nesse mês, no dia 29, a ideia é, aqui em São Paulo, a gente vai ter provavelmente a iluminação do prédio da Fiesp, na Avenida Paulista, para que haja informes e orientações, formatos de coração, com frases que possam lembrar a manutenção de um estilo de vida saudável. Também deveremos trabalhar, junto com o grupo que trabalha no Rio de Janeiro, para alguma coisa relacionada com nucleus corcovado, mudando a cor. Mas a ideia é que se a gente conseguir a mudança de cor com colocação de frases, aí daria uma ênfase muito maior, mas esse é um trabalho que ainda está sendo desenvolvido pela nossa diretoria. Basicamente, é isso que eu tenho para falar, e um outro detalhe importante que eu também quero citar, é que em época de pandemia, a mortalidade por doenças cardiovasculares aumentou, e aumentou mais nas mortes domiciliares. E isso tem um aspecto muito importante. Por que aumentou mais morte por doença cardiovascular a nível domiciliar? Em primeiro lugar, porque muitos serviços que atendiam ambulatorialmente, fazendo a prevenção, foram fechados para se dedicar única e exclusivamente ao tratamento da Covid.
Daí muita gente ficou sem onde procurar o seu atendimento de rotina. A segunda coisa é que as pessoas tinham medo de sair de casa. Então, quem tinha um problema cardíaco, uma dor no peito, ficava tentando ficar em casa para ver se passava. E isso acabou aumentando a mortalidade também. E a terceira coisa que também aumentou a mortalidade foi o aspecto da própria doença. A miocardite, a COVID, ela pode gerar o que a gente chama de miocardite, que é uma inflamação do músculo do coração, pondo em risco a vida dos pacientes e também podendo levar, em alguns casos, à morte. Então, essas são as principais causas que levam a esse aumento de mortalidade cardiovascular em época de pandemia. Daí a necessidade que nós temos de estimular as pessoas que têm problema cardíaco, que procurem o seu médico, que procurem o serviço médico onde eles estão acostumados a fazer os seus controles, para que eles tenham um atendimento. Hoje em dia, a gente já aprendeu a manter o distanciamento, a saber o uso correto da máscara, a lavagem das mãos, que é fundamental, e isso todos os hospitais que atendem esse tipo de paciente com problema cardiovascular estão preparados para recebê-los com boa proteção.